Você não contou pra ele o que aconteceu comigo na estrada para Damasco? É mais importante obedecer a Deus do que aos homens, Caifás. Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Mas antes, pra mim, o que era ganho, hoje eu vejo como perda. Por causa de Jesus. Muito bom dia, Deus ilumine e abençoe você e toda a sua família. Eu gostaria de trazer a você já de início esta matéria a respeito do dinheiro na vida 2. Como que você se comporta com o seu cônjuge com relação à vida econômica, à vida financeira, com relação ao dinheiro dentro do casamento? O assunto de hoje é dinheiro. Quando colocamos em pauta as questões financeiras, de certo, muitos já ficam de orelha em pé. Afinal, o dinheiro move a humanidade e, por que não, de certa forma, os relacionamentos amorosos. 4 em cada 10 brasileiros casados ou em união estável brigam com o parceiro por causa de dinheiro. Isso representa 39%. O levantamento diz ainda que os principais motivos das discussões são discordâncias sobre os gastos da casa, não ter reservas para imprevistos e o fato de não querer pagar pelos gastos do cônjuge, representa 19%. Mas e quando um dos parceiros gasta demais? Este é Eric Jacquin, famoso chefe de cozinha francês, naturalizado brasileiro. A esposa de Jacquin teria assumido a responsabilidade das finanças da casa, porque os dois já enfrentaram sérios problemas financeiros depois que Jacquin faliu empresas. O cantor Leonardo é sucesso absoluto na vida. Tudo que ele faz dá certo. E no final de novembro, Leonardo fez uma declaração de amor à companheira. Essa mulher caiu do céu pra mim. Graças a Deus. Eu era terrível e ela me consertou. E pelo visto, Poliana conserta outras coisas no relacionamento, como as finanças, por exemplo. Ela já declarou que é ela quem cuida do dinheiro do Leonardo. Amor e dinheiro, duas situações distintas, mas que é impossível de separar quando a relação é séria. Um assunto que nenhum casal escapa. Você paga essa daqui, e a do mercado a gente divide, e essa aqui da água a gente divide também. Vitória e Vinícius são gente como a gente. Na hora das finanças, os dois ficam atentos nas contas. O mercado, farmácia, gás, o aluguel. Mas quem tem ditado as regras dos gastos e investimentos do dinheiro do casal? Se nós unirmos homens e mulheres para montar esse orçamento familiar, esse resultado vai ser bem mais interessante, porque um vai explicar para o outro por que está gastando. Isso vai evitar que você faça gastos sem necessidade. E o homem ajuda a mulher a reduzir a quantidade de gastos. Por outro lado, a mulher ajuda o homem a gastar menos toda vez que for gastar. Isso vai permitir mais viagens e várias vantagens até o final do ano. Então aproveita bastante, porque a gente tem um novo ano com muitas compras pela frente. Como vocês têm administrado essa questão no dia a dia?
Quem cuida melhor das finanças em casa, o homem ou a mulher? É uma pergunta aí que divide opiniões, né? Quem cuida melhor das finanças, o homem ou a mulher? No seu relacionamento, como que isso acontece, como que você lidar com isso? Mas enfim, nós estamos no ar para mostrar a você que quando você busca em Deus uma direção, Deus com certeza dá entendimento, dá sabedoria, dá visão de como lidar com as coisas, com as lutas, com os problemas. Inclusive, se você quiser entrar em contato agora com a nossa central de atendimento espiritual, o telefone é o 48 3216 6162 e o WhatsApp, áudio ou texto, é o 11 3573 3500. Como você vê, nós temos uma equipe de plantão para lhe atender, para lhe orientar. E a plataforma na internet é o pastoronline.com, é este site que você pode aí ser realmente orientado à luz da palavra de Deus. Por falar nisso, por falar em direção, em sabedoria, em vitória, em visão espiritual e profissional, vamos acompanhar essa entrevista com a Márcia. Nossa repórter vai mostrar via Skype essa situação que a Márcia vivia e como que ela vive hoje, depois que fez uma aliança com Deus, um pacto com Deus nas reuniões de segunda-feira, sim, no Congresso da Prosperidade com Deus. Olá para você que acompanha o nosso programa. Ter uma vida com abundância é uma promessa de Deus, mas essa abundância muitas pessoas desconhecem. A Márcia, por exemplo, vivia uma vida limitada, até descobrir que podia mudar a sua situação. Olá, Márcia, seja bem-vinda. Como é que estava a sua vida? Era uma vida totalmente frustrada, vamos dizer assim, porque essa era a palavra para minha vida financeira profissional frustrada. Na verdade, isso veio já de família, né? A minha família ela não tinha muitas condições. Assim, os meus pais eram até servidores públicos, mas era tudo muito regrado, né? Então, a gente tinha as nossas limitações dentro de casa, né? O que tinha ali era para alimentação, para o estudo. Então, a gente não tinha, nem imaginava que existia uma vida em abundância e que era uma promessa de Deus. Eu até via, né, outros parentes ou os pais de amigos, familiares de amigos tendo uma vida diferente da minha. Eu achava que aquilo ali era sorte, era porque eles nasceram em uma família diferente. Eu já vi a questão financeira e profissional como algo frustrado na minha vida e que isso ia ser até o fim dos meus dias. E assim, na minha casa já tinha muitas dívidas, então isso trazia também muitos problemas, brigas, desentendimentos. Isso tudo a nossa paz, a nossa convivência familiar. Márcia, você se lembra de um momento assim que foi o mais crítico? Olha, assim, eram muitas brigas, né? Eram brigas constantes ali dentro de casa, por questões financeiras. Né? A gente eram situações que traumatizavam a gente, que deixavam a gente muito desanimado, abalado, né? E isso também frustrava ali a expectativa de vida. Então, eu penso que os momentos mais difíceis eram ali as brigas que tinham, né? Porque eram situações bem desagradáveis dentro de casa que acabavam afetando a família inteira. Olha, minha mãe acabou se separando, né? No segundo casamento dela, e aí a gente enfrentou uma dificuldade financeira muito grande, né? Tendo que ter que escolher o que pagar, né? Ou pagava o aluguel, ou comprava a comida do mês. E assim, foi um período de alguns anos bem difíceis. Embora a gente, nesse período, já trabalhava, embora a gente ajudasse em casa, mas assim, faltava tudo. Então, foi um momento bem difícil. Então, e eu queria mudar essa situação porque é muito desagradável a gente viver planejando, pensando que algo pode melhorar e quando a gente começa a tentar, isso não dá certo. E por falar em mudança, o que foi que aconteceu para mudar essa situação? Eu ouvi falar sobre a palestra da prosperidade, né, já através do trabalho da Igreja Universal, e eu fui procurar participar dessa palestra, saber o que estava acontecendo ali, porque eu via que vidas vinham sendo transformadas através dessa palestra e eu quis também, né? Assim, eu era
logo que eu comecei a participar das palestras, eu era uma jovem sem perspectiva, eu não tinha uma visão, eu era muito duvidosa, insegura com o futuro, com aquilo que eu queria fazer. Eu estava ali no início da minha faculdade, mas eu estava perdida. Então, assim, quando eu comecei a participar das palestras, a minha visão começou a mudar. E eu sei que eu vou ver a diferença. E por meio do pacto com Deus, você conquistou a verdadeira abundância? Hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida totalmente diferente, uma vida onde eu tenho conforto, eu tenho a casa própria. Antes que eu andava de ônibus, suava ali, andava até a pé, muitas vezes para chegar na palestra, eu fui a pé, mas eu queria estar ali ouvindo aquelas palavras, aquela direção. E hoje hoje eu tenho carro próprio, tenho a minha casa própria, tenho paz dentro da minha casa. Hoje, as questões financeiras não são algo que trazem desespero, desânimo, ao contrário. A gente hoje traz alegria, traz paz. Deus me proporcionou também uma vida profissional diferente, porque hoje eu atuo como advogado, hoje eu tenho meu escritório, eu tenho os meus clientes também, que são clientes que trazem muita satisfação e também levo satisfação a eles. Então, assim, a minha vida mudou completamente. Nesse processo, qual foi a sua principal conquista? Acima de tudo isso, a principal conquista foi a conquista espiritual, que é o Espírito Santo, porque prosperidade, ela só é verdadeira quando você tem também a parte espiritual preenchida. Isso só acontece com o Espírito Santo. E o Espírito Santo hoje, para mim, ele é tudo. Ele é o meu guia, ele me direciona, ele está comigo. Se eu estou ali com uma dificuldade, ali no trabalho, alguma situação, ele me mostra a direção, ele me mostra o norte, me traz paz diante até de um problema, mas ele vem ali me trazendo paz. Então, essa, acima de todas as conquistas, é a maior, que é o Espírito Santo, porque sem ele, sem Deus, eu não sou nada. Sem o Espírito Santo, com certeza eu estaria frustrada. E ao contrário, Deus, ele trouxe essa paz, essa definição, essa prosperidade, primeiramente para minha alma, para dentro de mim. Márcia, muito obrigada por compartilhar com a gente a sua história. Eu que agradeço, foi um prazer. E se você também quer conquistar uma vida com uma verdadeira abundância, faça como a Márcia. Participe da reunião da Prosperidade com Deus. Voltamos ao estúdio. De fato, obrigado aí a nossa repórter, a Márcia. Que mudança, você vê, começando no interior, refletindo hoje na vida profissional. Isso é prosperidade com Deus. E na próxima segunda-feira, eu quero aguardar por você. Temos 6 horários de reunião, de palestra, de congresso com Deus. Você pode participar às 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 horas. O Bispo Jean estará neste horário. E juntos eu vou estar com você às 19h30 no congresso da noite. Avenida Mauro Ramos, 1310 aqui no centro. Você tem imagens aqui da Catedral, entrada, estacionamento gratuitos, a palestra é gratuita. Venha aclamar, venha buscar a Deus e com certeza Ele vai mudar a situação da sua vida. E para mais endereços, universal.org/localizar. Conheça melhor agora o que é o Congresso da Prosperidade com Deus. Segunda-feira é o dia da reunião da prosperidade com Deus. Determinamos, meu Deus, uma semana de conquistas, uma semana de portas abertas, uma semana de bênçãos. Um lugar separado, onde todos clamam a um só Deus para trazer a solução de todos os seus problemas. Os testemunhos mostram que tudo é possível àquele que crê. Eu sou corretora de imóveis, aí alguns meses eu não estava sem vender. Aí vindo toda segunda-feira, praticando a fé, usando a fé. Em 2 semanas a gente fechou ali 7,5 milhões de contrato assinado. Cheguei desesperado, desempregado, devendo agiota. Cheguei naquela palavra que a primeira palavra que o Senhor deu hoje. Se você pensa que tem um problema grande, grande é Deus. Daí comecei minha caminhada na fé. Consegui saldar a dívida, não moro mais de aluguel e hoje temos o nosso próprio comércio. O momento da palestra traz direção às pessoas, rumo ao caminho do sucesso,
através de uma aliança com Deus. Se você quer que Deus mude uma situação, Deus está nos usando para dizer o que para você? Vai, não importa o tamanho do problema, o tamanho do desafio, não importa o tamanho da guerra, o tamanho da muralha, a ordem de Deus para você qual é? Gente, repita, vai. Você tem uma inspiração de Deus? Não queira o apoio de ninguém não, é Deus que falou com você, começa a trabalhar com isso, começa a trabalhar com aquilo, vai, trabalha, começa, ainda que pequena, vai. Você tem uma ideia, você crê que veio de Deus, vai, pode ninguém crer, mas você crê. E quando arrebentar, todo mundo vai saber que foi Deus que te abençoou. Venha se unir com essas milhares de pessoas que aceitaram fazer uma aliança com Deus. Quando eu cheguei aqui no pacto, na igreja, eu cheguei humilhado, com o espírito abatido, eu tinha um complexo de inferioridade muito grande. Comecei no pacto, eu determinei, eu preciso mudar isso dentro de mim. A mudança, primeiro, ela aconteceu dentro de mim. Eu acabei adquirindo uma casa num condomínio fechado de luxo. Esse carro aí a gente comprou agora. É só crer, viver essa palavra e ir em frente, porque Deus tem tudo para fazer. Eu sou professora de academia e personal trainer, né? E eu pedi, meu Deus, me dê um aluno. Na quinta-feira, me surgiu mais de 200 alunos. Você pediu um aluno. Eu pedi um. Surgiram mais de 200. Mais de 200. Pra ver, quando as coisas são de Deus, tudo flui assim, sabe? Segunda-feira, às 7 horas da manhã, 10 horas, meio-dia, às 15 horas, 18 e às 19h30 na Catedral Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Ou em uma Universal mais próxima de você. Esteja com a gente então nesta próxima segunda-feira, às 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19h30. 6 opções de horários, reuniões objetivas de 60 a 70 minutos em média de duração. Vamos levantar a Deus um clamor e venha afirmar a sua aliança com Deus, o seu pacto com Deus. Inclusive, se você ainda não tem a nova aliança do ano de 2025, com a frase aliança com Deus em hebraico, como você vê aí na sua tela, venha receber gratuitamente e com certeza, se você obedecer a palavra de Deus, ela vai se cumprir na sua vida, você vai lograr bom êxito e as coisas vão começar a dar certo, tá certo? Vamos agora acompanhar essa entrevista que realizamos com o Alex. Conversei com ele recentemente aqui no altar da Catedral em Florianópolis. Alex, vitória no pacto, como era antes, como está agora, o que você tem feito para Deus te honrar? Então, pastor, eu comecei a trabalhar com móveis planejados desde muito novo, né? Aos 12 anos. E aí, dos 12 aos 16, eu trabalhei numa marcenaria aleatória, assim. Aí depois, aos 16 anos, eu fui para uma empresa de alto padrão, lá na região onde eu moro. E dos 16, comecei ali, fazia tudo na empresa, né? Trabalhava varrendo o chão, enfim, né? Ajudava a fazer os móveis e tal. E eu fiquei nessa empresa durante 16 anos. Mas era uma guerra, pastor, porque eu não tinha uma expectativa, sabe, de melhora. Eu passei por todos os setores e no final, assim, eu já trabalhava com projeto, um monte de coisa, já sabia fazer móvel, trabalhava com máquinas também. Só que não via expectativa. A minha cabeça era tão engessada que eu sempre achei que eu ia ficar de funcionário a minha vida toda. Sabe, que eu ia morrer trabalhando ali. Você não tinha visão, né? Não tinha visão. Quer dizer, tinha força de vontade para trabalhar, mas não tinha visão do crescimento. Isso mesmo, pastor. Eu sempre tive força. Eu sempre trabalhei, como eu falei, desde muito novo e sempre corri, sempre para melhorar, sabe? Mas algo parecia que trancava, né? Tinha situações, eu casei também novo, com 18 anos, e não tinha dinheiro nem para botar gasolina na moto, né? Tudo amarrado. Tudo amarrado. Coisa não fluía. Às vezes não tinha R$10 para botar de gasolina. Teve uma vez que eu fui andar de moto, o pneu da moto furou, eu tive que deixar o meu celular empenhorado para a borracharia para poder pegar dinheiro emprestado do meu cunhado para poder consertar o pneu da moto. E como está a sua vida hoje? O que o Pacto, o Congresso da Prosperidade tem a ver com isso? Então, daí, em 2018, eu comecei eu trabalhava no escritório e com fonezinho de ouvido, com computador, comecei a escutar a rádio. Entendeu? Daí a minha sogra era da igreja, ainda é. E aí, comecei a escutar, sabe? Comecei a ouvir. E daí, lá no meu bairro, tem a igreja lá, né? Daí eu comecei a participar lá. Só que, desde então, eu era de outra denominação. Entendeu?
Daí eu comecei a participar do pacto e a coisa começou a fluir. Daí, na época, o pastor que estava lá, ele falou assim, rapaz, tu trabalhava nessa empresa desde muito novo, tu sabe todos os passos, todos os processos, tu tem que abrir um negócio para ti, cara. Daí ele dizia assim, Deus, pastor, mas não sei. Daí eu comecei a participar na reunião, fui vindo. Aí surgiu a oportunidade de comprar umas máquinas mais velhas, assim, né? E aí eu comprei as máquinas, botei meu carro para fora da garagem e trabalhei dentro da garagem de casa. E aí eu fui escutando, todo dia com o radinho ali, escutando. Chegava na hora da 9h30, 10 horas, começava a reunião do pacto e eu escutava. Aí fiquei trabalhando quase um ano dentro da garagem de casa. Daí eu indo na reunião. Daí o pastor falou, daí eu comecei a orar e disse assim, eu vou pedir as contas. Aí eu fui lá pedir as contas. Aí quando eu fui pedir as contas, a minha patroa, não pode sair, que não sei o quê, não pode. Mas saí. Aí saí, no dia que eu fui sair, eu fui cumprimentar um funcionário que era muito antigo na empresa. E aí ele disse assim, rapaz, daqui 3 meses tu tá de volta. Daqui 3 meses tu tá de novo. Não acreditou em você? Não acreditou. Na hora eu peguei e amarrei. Eu disse, não, tá amarrado isso aí, eu não aceito isso aí. E fui trabalhar. Daí aluguei um galpãozinho de 120 metros quadrados e comecei a trabalhar, pastor. Comecei a trabalhar e as coisas começaram a acontecer e eu peguei firme no pacto. Aí eu saí, né? Daí eu entrei para a igreja mesmo, me batizei novamente, peguei firme com Deus. Entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Exatamente, recebi o Espírito Santo e as coisas começaram a acontecer. Os contratos começaram a vir, aí os arquitetos começaram a enxergar o nosso trabalho. Hoje a gente trabalha somente com arquitetos, né? Então, hoje a gente está com 10 funcionários. De 120 metros quadrados, hoje a gente está com 600 metros quadrados. A gente está com todo o maquinário da empresa, é tudo meu, assim, tudo pago, tudo certo. Estamos com veículos próprios. Consegui realizar um sonho que foi comprar um carro 0 quilômetro. E agora, no início desse ano, a gente conseguiu um sonho maior ainda, que era uma casa de praia. Aí comprei a casa de praia. Deus tem honrado. E paguei à vista. Graças a Deus, né? E a área de atuação da empresa é? Móveis planejados. Móveis planejados. Isso. Quer dizer, o que você iniciou lá atrás, trabalhando como empregado, hoje Deus te deu a sua própria empresa. Exatamente. Deus tem honrado. Tem honrado. E um detalhe, o funcionário que disse que eu não ia durar 3 meses, hoje ele é meu funcionário. É seu funcionário. Meu funcionário. Hoje ele está vendo ali a glória de Deus na sua vida. Hoje ele é meu funcionário. Amém. E a empresa já faz 7 anos, pastor. 7. 7 Sólida. Anos. Não é fácil, pastor. Assim, tem batalhas. Todo mundo sabe que empreender é difícil. A gente tem lutas, tem batalhas, mas com Deus a gente pega firme. E é uma vitória a cada dia. Exatamente. De mão dada com Deus está vencendo. Amém. Continue firme, ainda coisas maiores virão. Bem forte para o Senhor Jesus. Amém, pessoal? Qual seria a razão pela qual muita gente não consegue ver os frutos do seu trabalho no que tange a vida econômica? O ideal seria que, na proporção do esforço, viessem os resultados. E na mesma medida que se investe, viessem também as conquistas e a tão sonhada vida próspera. Infelizmente, essa realidade está muito longe de ser verdadeira. A falta do poder aquisitivo, as portas fechadas e a ausência de oportunidades no mercado de trabalho tem feito milhares de pessoas viverem dias de extrema angústia e se perguntarem: por que eu não consigo vencer, mesmo empregando tanto esforço? A resposta para esse questionamento é que existe uma amarração espiritual na sua vida financeira. Nesta segunda-feira, venha e alcance portas abertas e resposta na sua vida financeira. Portanto, agora é com você. Um passo de fé da sua parte pode mudar a história da sua vida. Não tenha dúvidas disso. Você acabou de ver a entrevista que realizamos recentemente com Alex aqui no altar da Catedral da Fé. Você vê, Deus abriu a sua visão, hoje é empresário, tem funcionários, hoje trabalha com móveis planejados, está vencendo, está caminhando e o principal, tem a presença de Deus. Ou seja, todas as áreas de sua vida abençoadas. E como ele disse, lutas vêm, mas com Deus, de mão dada com Deus, a pessoa vence. Nesta segunda, então, em 6 horários, às 7, 10 e meio-dia,
15, 18 e 19h30, Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Bispo Jean Paulo estará às 18 ao cair da tarde e juntos eu estarei com você às 7h30 da noite. Mas você tem aí 6 opções. Para mais endereços, universal.org/localizar. Agora é contigo. Organize-se, programe-se e um passo de fé da sua parte pode mudar a história da sua vida. Deus abençoe a todos e até lá.